Existem 8 planetas no Sistema Solar: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Cada um desses mundos com suas características e dinâmicas únicas, sem falar na quantidade absurda de luas, asteroides e cometas que orbitam nosso astro-rei. Tudo isso apenas no nosso sistema planetário. Agora pensa comigo, só a nossa galáxia, a Via Láctea, possui 200 bilhões de estrelas, com alguns estudos apontando uma quantidade ainda maior, 400 bilhões de estrelas. Agora, imagine as possibilidades. Se metade dessas estrelas tiverem ao menos um planeta em sua órbita, são 200 bilhões de planetas. Imagine só quão incríveis alguns desses mundos poderiam ser. Sem falar nos satélites naturais que esses planetas poderiam ter em suas órbitas. Mundos promissores como Europa, Encélado e Titã, lugares onde a vida poderia surgir e se estabelecer. Não temos dúvidas que o universo é extremamente vasto, e as distâncias absurdas podem esconder coisas inimagináveis de nós. Mas calma, existe uma pequena esperança. Graças aos telescópios espaciais e radiotelescópios, temos a chance de pelo menos ter um pequeno vislumbre da dinâmica e da estrutura desses planetas fascinantes. E visitar alguns desses mundos é exatamente o que faremos nesse documentário. Nossa viagem começa em Kepler-10b, um exoplaneta extremo que fica a 564 anos-luz da Terra e orbita ao redor da anã amarela Kepler-10, uma estrela com incríveis 10 bilhões de anos de idade. Kepler-10b está 20 vezes mais perto de sua estrela-mãe do que Mercúrio está do Sol, orbitando a anã amarela em apenas 20 horas. Isso torna o exoplaneta um lugar aterrorizante. Além disso, aqui existem nuvens químicas ácidas e bilhões de raios por minuto. Você não ouviu errado, são 1 bilhão de raios a cada 60 segundos. Apesar de inóspito, esse planeta com certeza deve possuir um céu espetacular. Seguindo nossa jornada, visitaremos uma estrela semelhante ao Sol, mas que ao contrário da nossa estrela, está no fim de sua vida. E assim como o Sol no futuro, essa estrela está tendo uma expansão violenta das camadas externas, engolindo tudo ao seu redor, incluindo seu planeta. Essa é a primeira vez que um evento como esse é registrado na história astronômica. A estrela está localizada a cerca de 12 mil anos-luz na constelação da Águia, e o planeta que essa estrela faminta está devorando é parecido com Júpiter. Após isso, seguiremos para o sistema PSRB 162026, onde um planeta um pouco maior que Júpiter orbita um dos objetos mais extremos do universo, um pulsar. O exoplaneta orbita o pulsar a uma distância considerável de 23 unidades astronômicas, equivalente a 3,4 bilhões de quilômetros, um pouco mais que a distância entre Urano e o Sol. E cada revolução do planeta ao redor da estrela leva cerca de 100 anos. Tudo indica que o planeta foi formado durante o mesmo período que sua estrela, cerca de 12,7 bilhões de anos atrás, o que o torna um dos exoplanetas mais antigos já detectados. Nosso último destino será Kepler-22b, o primeiro exoplaneta parecido com a Terra detectado. Esse mundo está a 620 anos-luz de distância da Terra e sua estrela é muito parecida com o nosso Sol, apenas um pouco mais jovem, 3% menor, 2% menos massiva e um pouco mais fraca em luminosidade. A cerca de 127,5 milhões de quilômetros, o planeta Kepler-22b está mais próximo de sua estrela do que a Terra está do Sol, mas ainda assim se encontra na zona habitável do sistema. Apertem os cintos, nossa jornada até esses mundos incríveis começa agora. Quando olhamos para o céu noturno, vemos milhares de pequenos pontos brilhantes, mas o que geralmente a gente não para pensar é que cada um desses pontos pode haver pelo menos um planeta girando em torno de sua estrela. A diversidade desses planetas é imensa. Alguns desses mundos podem ser bem parecidos com a Terra, com oceanos e montanhas. Outros são tão quentes que podem derreter metais ou tão frios que tudo está congelado. Alguns exoplanetas têm céus coloridos com nuvens de cores diferentes, outros têm chuva de ferro ou até mesmo rios de lava. E ainda existem aqueles que estão na zona habitável de suas estrelas, onde a temperatura não é nem muito quente nem muito fria, um dos requisitos para manter a água em estado líquido. Isso nos faz pensar, será que há outras formas de vida lá fora? Esse é Kepler-10b,
um planeta que fica a 564 anos-luz da Terra e orbita ao redor da anã amarela Kepler-10, uma estrela com incríveis 10 bilhões de anos de idade. Sua massa é de 0,89 vezes a do Sol e sua luminosidade é semelhante à da nossa estrela. O raio do planeta Kepler-10b é 1,4 vezes o da Terra, mas ele é 4,6 vezes mais pesado. Os cientistas acreditam que Kepler-10b é o núcleo de um gigante gasoso morto, basicamente o que sobrou após todo o gás ser disperso. E como já é de costume, planetas assim são um pesadelo para nós. Primeiro, sua aceleração de queda livre seria um tanto desagradável, pois a gravidade aqui é quase 2 vezes maior que a da Terra. Vamos imaginar que a humanidade, algum dia, seja capaz de viajar até Kepler-10b, utilizando um traje espacial extremamente moderno e sofisticado, que fosse capaz de suportar a gravidade, nos permitindo pousar na superfície desse planeta. É aqui que outro problema aparece: um calor inimaginável. Kepler-10b está 20 vezes mais perto de sua estrela-mãe do que Mercúrio está do Sol, orbitando a anã amarela em apenas 20 horas. Isso torna o exoplaneta um lugar aterrorizante. A força gravitacional da estrela exercida nesse planeta é implacável. A estrela mantém Kepler-10b com um lado sempre voltado para ela, e essa parte pode ser aquecida a mais de 1500 graus Celsius, calor suficiente para transformar todos os metais do planeta em líquidos. Basicamente, um lado de Kepler-10b é um oceano quente de ferro derretido, enquanto o lado oposto é composto por rochas mais frias. Mas as surpresas em Kepler-10b não param por aí. Esse planeta extremo possui nuvens químicas ácidas e bilhões de raios por minuto. Parece que gravidade, altas temperaturas e ferro são perigosos de misturar. Até 1 bilhão de flashes iluminam o céu do planeta a cada segundo. A hipótese é que a intensa atividade de raios seja causada por vulcões ativos em Kepler-10b. Cientistas britânicos modelaram vários cenários para o exoplaneta, com base em dados obtidos durante as erupções dos vulcões Redut no Alasca em 2009 e Aisha na Islândia em 2010. Eles sugerem que quanto mais vulcões estiverem ativos em Kepler-10b, mais raios o planeta gera. Se você estivesse lá, poderia observar até 1 trilhão de flashes por hora. Se a atividade vulcânica diminuir, o número de flashes também diminui. Os cientistas esperam confirmar suas teorias capturando a enorme atividade de tempestades em Kepler-10b, o que requer observações de trânsito adicionais. Agora, vamos para um sistema estelar localizado na constelação de Hidra e lar da anã vermelha GJ357. Em 2019, o telescópio espacial TESS descobriu 3 pequenos exoplanetas por lá. GJ357d é o mais distante deles e recebe tanta energia da anã vermelha quanto Marte recebe do Sol. Segundo os cientistas, pode estar dentro da zona habitável da estrela, embora a habitabilidade dependa muito da temperatura desse exoplaneta. Os pesquisadores descobriram que GJ357d orbita muito próximo à sua estrela, a uma distância de cerca de 30 milhões de quilômetros. Isso é 5 vezes mais próximo do que a distância entre Terra e o Sol, e o período orbital leva apenas 56 dias. Então, o correto seria imaginar que o exoplaneta deve ser mais quente que Mercúrio, que está 2 vezes mais longe do Sol do que GJ357d está de sua estrela. Para ser mais exato, durante o dia em Mercúrio, a temperatura na superfície pode atingir 427 graus Celsius, quente o suficiente para derreter alguns metais, o que, é claro, torna essas condições inabitáveis. No entanto, felizmente para GJ357d, ele não orbita o Sol, mas sim uma anã vermelha, que é 3 vezes mais leve que a nossa estrela e 40% mais fria. Segundo os astrônomos, a temperatura no planeta deve ser de menos 53 graus Celsius. Apesar das baixas temperaturas, os cientistas consideram o planeta potencialmente habitável e esperam encontrar uma atmosfera densa por lá.
Se conseguisse manter uma atmosfera densa, GJ357d poderia reter calor suficiente para permitir a presença de um dos principais critérios para o surgimento da vida: água líquida. Os pesquisadores também precisam determinar o tamanho e a composição do planeta. A localização de GJ357d facilita a tarefa, pois está a apenas 31 anos-luz de nós. Em termos interestelares, GJ357d está literalmente ali na esquina. Já foi determinado que a massa desse planeta é 6,1 vezes maior do que a da Terra. Essa massa sugere que o exoplaneta tem uma superfície rochosa. Se isso se mostrar verdade, ele deve possuir entre 1 a 2 vezes o tamanho da Terra. E se esse exoplaneta realmente possuir uma atmosfera densa, existe a possibilidade dele não apenas manter oceanos em sua superfície, mas sim ser completamente coberto por um oceano global. Os astrônomos ainda estão tentando calcular qual seria o tamanho de um mundo aquático assim. Portanto, apesar das hipóteses, as dimensões de GJ357d ainda não foram determinadas. Agora, vamos um pouco mais longe, em direção a Volans, a constelação do Peixe Voador. Aqui há um sistema planetário incrivelmente interessante, L9859. Esses planetas orbitam uma anã vermelha brilhante e fria a uma distância de 35 anos-luz da Terra. Uma equipe de astrônomos apresentou sua pesquisa sobre o sistema planetário em 2021. A história começou em 2019, quando o telescópio espacial TESS detectou 3 exoplanetas ao redor da estrela, L9859b, C e D. Todos eles orbitam a estrela tão de perto que literalmente abraçam a anã vermelha. Do mais distante ao mais perto, estão a 46, 33 e 21 vezes mais próximos dela do que a Terra está do Sol. Seus dias podem ser contados por minutos, e o ano dura 7, 4 e 2 dias terrestres. Os raios de L9859b, C e D variam de 0,8 a 1,6 vezes o da Terra, como é possível ver nessa ilustração que mostra os exoplanetas comparados com Marte e Terra. Como você pode ver, os tamanhos de todos os corpos celestes não são tão diferentes assim. Segundo os especialistas, isso torna improvável que os exoplanetas sejam compostos de gelo ou gás. Em termos de composição química, eles provavelmente são semelhantes à Terra. Os cientistas também calcularam as massas dos planetas. Um deles é bem leve, no caso L9859b, que pesa entre 0,4 a 0,1 vezes a massa da Terra. Já a densidade de L9859b é cerca de 2,1 a 5 gramas por centímetro cúbico. Já L9859c tem a densidade de 3,7 a 5,3 gramas por centímetro cúbico. Usando a Terra como exemplo, o grande núcleo de ferro aumenta a densidade do nosso planeta, constituindo cerca de 30% da massa do globo. Levando em conta a densidade de L9859b e C, eles provavelmente têm pequenos núcleos de ferro, representando cerca de 12 a 14% da massa do planeta. Nesse sistema também temos um possível planeta oceânico, L9859d. Esse é o terceiro planeta desse sistema, e é surpreendentemente diferente de seus vizinhos. Com uma densidade de 0,4 a 3,7 gramas por centímetro cúbico, até 30% de sua massa pode ser água. É difícil para nós imaginar um oceano tão grande, já que a água representa apenas 0,02% da massa da Terra. Imagine só quão imenso poderia ser o oceano de um planeta assim. Mas de qualquer forma, não seria ideal para os peixes que conhecemos, já que devido à temperatura, seria um oceano de águas extremamente quentes. Já o quarto planeta do sistema é tímido e se escondeu dos telescópios por muito tempo. Esse é L9859e. Ele não é transitivo, ou seja, sua órbita não cruza a linha entre a estrela e a Terra. Por isso o telescópio TESS não o detectou. Para confirmá-lo, foi necessário o método de velocidade radial da estrela, que basicamente mede as pequenas variações de velocidade estelar. Graças a essa técnica, já se sabe que a massa do planeta é de 2,7 a 3,4 vezes a da Terra, e o ano dura 13 dias terrestres. Infelizmente, todos os 4 planetas são terrestres, mas são absolutamente inabitáveis.
são muito quentes como Vênus, embora sua anã vermelha seja pequena e fria em comparação com o Sol. Esses mundos ainda estão muito perto da sua estrela. Mas e se existisse um quinto planeta nesse sistema? Ele poderia, quem sabe, estar na zona habitável e abrigar condições favoráveis para a vida. E não é que a existência desse planeta pode não ser um absurdo completo. Apenas uma pista desse quinto planeta foi detectada. Um planeta não transitivo com uma massa entre 1,6 e 3,1 vezes a da Terra. Se existir, estará na zona habitável, mas sua órbita ainda estará bem próxima à estrela, e com um ano de apenas 23 dias. Apesar da distância, levando em consideração a temperatura da sua estrela, esse suposto quinto planeta não será nem muito quente nem muito frio, e com chances reais de manter a água em estado líquido. Mas ainda serão necessárias mais observações para confirmar ou não a existência do quinto planeta. Esse é Kepler 186f, o primeiro planeta de tamanho semelhante ao da Terra descoberto na zona habitável de sua estrela, e considerado informalmente por muitos como o gêmeo da Terra. Ele está localizado muito longe, cerca de 500 anos-luz da Terra, onde orbita a anã vermelha Kepler 186, junto com seus 4 vizinhos. Os cientistas o descobriram em 2014, e o motivo de o chamarem de gêmeo da Terra é porque ambos os planetas têm quase o mesmo tamanho. O raio de Kepler 186f é apenas 13% maior que o da Terra. Assim como a Terra, o exoplaneta está localizado na zona habitável de sua estrela, o que significa que tem as condições necessárias para manter a água em estado líquido. No sistema planetário, Kepler 186f é o planeta mais distante da anã vermelha, mas o sistema é muito pequeno, e cerca de 60 milhões de quilômetros separam o exoplaneta da estrela. Essa é a mesma distância de Mercúrio ao Sol. Felizmente, conforme sugerem os cálculos dos astrônomos, essa proximidade não transforma esse mundo em uma bola de fogo flutuante. A anã vermelha é muito menor que o Sol, e Kepler 186f leva 130 dias para completar sua órbita. Como mencionei antes, essas estrelas irradiam menos calor, então é bem provável que Kepler 186f tenha uma temperatura semelhante à da Terra. O exoplaneta também recebe uma boa quantidade de luz, o que também poderia ajudar no surgimento de alguma suposta forma de vida. A anã vermelha possui apenas 4% da luminosidade do Sol, mas ainda bem que Kepler 186f está bem próximo dela, recebendo 32% da quantidade de luz que a Terra recebe do Sol. Ou seja, esse mundo é um pouco menos iluminado do que Marte. O meio-dia em Kepler 186f teria uma iluminação semelhante a antes do pôr do Sol na Terra. No entanto, a habitabilidade de Kepler 186f não é um consenso na comunidade científica. O fato é que as anãs vermelhas são instáveis e emitem um poderoso fluxo de partículas ultravioletas de alta energia. Seu impacto pode fazer o planeta perder sua atmosfera primária e se tornar um mundo deserto semelhante a Marte. Outra semelhança entre esse mundo e a Terra é a inclinação do eixo. Em 2020, pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Geórgia descobriram que a inclinação axial do planeta muda gradualmente, assim como a da Terra. A flutuação varia de 2,1 a 24,5 graus, atingindo os valores máximos a cada 10 mil anos. A inclinação estável do eixo garante uma mudança regular das estações, bem como uma distribuição uniforme de calor e luz. E ainda, apesar das semelhanças aparentes, alguns cientistas relutam em chamar esse exoplaneta de gêmeo da Terra. Sua composição e densidade ainda são desconhecidas, assim como se tem ou não uma atmosfera. A massa também é incerta, podendo variar de 0,32 massas terrestres se o planeta for feito em sua maioria por água e gelo, a 3,77 se for feito de ferro. Se a composição for semelhante à da Terra, a massa de Kepler 186f será igual a 1,44 da nossa Terra. Mas enquanto não são feitas novas análises do planeta, podemos sentir como seria estar na superfície dele. Isso em total segurança, em uma visualização interativa feita pela NASA, onde é possível visualizar a suposta superfície desse mundo incrível.
Cada um desses mundos distantes oferece vislumbres únicos sobre os extremos e possibilidades do espaço sideral. Planetas assim nos mostram como o universo pode ser implacável para a vida, e nos lembra de como a Terra realmente é um lugar único, uma joia planetária e que temos a honra de chamá-la de lar. De qualquer forma, estudar esses mundos nos ajuda a compreender o universo e nosso lugar nele. Cada descoberta nos traz mais perguntas e nos ajuda a entender melhor o vasto universo em que vivemos. Então, quem sabe o que mais encontraremos enquanto continuamos a explorar os exoplanetas? O futuro está repleto de possibilidades emocionantes. Emocionante como uma estrela literalmente engolindo seu planeta, em um evento que ficou conhecido como ZTF SLRN 2020, e o próximo destino da nossa viagem. Na narrativa do cosmos, repleta de descobertas extraordinárias, somos levados a eventos celestiais que desafiam nossa compreensão do universo. Em uma descoberta inovadora, astrônomos observaram diretamente um planeta sendo engolido por sua própria estrela. Essa é a primeira vez que um evento como esse é registrado na história astronômica. A estrela está localizada a cerca de 12.000 anos-luz na constelação da Águia, e o planeta que essa estrela faminta devorou é parecido com Júpiter. Essa observação é especial porque oferece um vislumbre do futuro do nosso sistema solar. À medida que o Sol se aproxima do fim de seu ciclo de vida e se transforma em uma gigante vermelha, é esperado que se expanda a ponto de engolir os planetas internos, incluindo Mercúrio, Vênus e até mesmo a Terra. Essa descoberta pode contribuir para previsões mais precisas sobre o futuro de nosso sistema solar. No entanto, surge a pergunta: como será que os astrônomos fizeram essa descoberta espetacular? Como será que eles têm tanta certeza de que é uma estrela devorando um planeta, ao invés de algum outro evento catastrófico no espaço? E o mais importante, por que essa descoberta é tão crucial para a astronomia? Uma estrela semelhante ao Sol passa a maior parte de sua vida na fase de sequência principal, onde um delicado equilíbrio é mantido entre a força gravitacional interna e a pressão externa, gerada no núcleo pela fusão nuclear de hidrogênio em hélio. No entanto, uma vez que o suprimento de hidrogênio no núcleo é esgotado, essa fusão nuclear para, perturbando o equilíbrio. A próxima reação nuclear envolve a fusão de hélio em carbono, mas isso não pode começar instantaneamente, devido à temperatura necessária ser 10 vezes maior que a temperatura atual no núcleo de hélio. Consequentemente, a força gravitacional comprime o núcleo, que entra em colapso, aumentando a temperatura da estrela e desencadeando a fusão de hidrogênio em suas camadas externas de plasma. Esse processo leva à fusão de hélio em elementos mais pesados, aumentando ainda mais a temperatura e a produção de energia nas camadas mais externas da estrela. Esse aumento de energia produz uma pressão externa que impulsiona a expansão das camadas da estrela, aumentando significativamente seu tamanho. Essa fase é o ponto marcante em que a estrela no ciclo de sua vida se torna uma gigante vermelha. À medida que a estrela se expande, sua área de superfície aumenta consideravelmente, marcando uma queda significativa em sua temperatura. Estrelas com uma massa variando de 0,3 a 8 vezes a massa do nosso Sol seguem esse caminho evolutivo. Modelos preditivos da evolução estelar sugerem que à medida que o Sol transita para a fase de gigante vermelha, sua expansão poderia potencialmente alcançar a órbita de Marte e, consequentemente, engolindo Mercúrio,
Vênus e Terra. A busca por um evento assim no universo era crucial para validar os modelos de evolução estelar. No entanto, procurar por um evento assim é extremamente difícil, devido a muitos eventos catastróficos envolvendo estrelas compactas e buracos negros, que poderiam se parecer com uma estrela engolindo seu planeta. Portanto, os astrônomos precisavam ter muito cuidado quando procuravam um evento como esse. Mas como será que eles começariam essa busca? A teoria era de que, à medida que uma estrela se expande e engole um planeta, ela desencadearia ejeções brilhantes de massa. Assim, os astrônomos iniciaram sua busca por explosões de massa no espectro visível e infravermelho, usando dados do ZTF, uma câmera acoplada ao telescópio Samuel Washington, que pertence ao Observatório Palomar, na Califórnia. E, incrivelmente, essa busca levou a uma fonte de luz transitória bem peculiar. Essa fonte de luz se iluminou rapidamente em apenas 10 dias, e depois diminuiu lentamente ao longo de cerca de 6 meses. Curiosamente, eles notaram que começou a ficar mais brilhante no infravermelho médio cerca de 7 meses antes da grande explosão. Essa luz continuou durante a explosão e durou pelo menos 15 meses. Mas como será que os astrônomos concluíram que estavam testemunhando uma estrela consumindo seu planeta, em vez de outro evento cósmico dramático envolvendo uma anã branca, estrela de nêutrons ou um buraco negro? Bem, houve 4 pistas que tornaram esse evento diferente dos outros. Esse durou mais tempo e era mais brilhante. Além disso, não foi detectada emissão de raios-x com o telescópio Swift, eliminando a possibilidade de acreção de matéria por uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Além disso, a análise espectroscópica da explosão não revelou linhas de emissão atômica, confirmando ainda mais a ausência de uma estrela compacta ou buraco negro. Finalmente, a observação de emissão infravermelho médio sugere a presença de uma casca de poeira quente ao redor da estrela, fornecendo mais evidências que apontam para uma estrela engolindo seu planeta. Ao examinar as imagens da estrela em luz visível e infravermelho médio em vários estágios, percebemos uma diferença perceptível no tamanho da estrela entre as imagens A e C, indicando sua transição para a fase de gigante vermelha. Agora, considerando a curva de luz multicolorida da fonte transitória, é possível ver um pico na intensidade de luz. E mais importante, a seção ampliada próxima ao pico revela um rápido aumento na luminosidade a partir de um estado adormecido. Essas características confirmam a colisão de uma estrela com outro corpo celeste. Agora, a única pergunta que restava era: que objeto é esse? Enquanto os astrônomos descartaram os cenários envolvendo uma anã branca, estrela de nêutrons ou buraco negro, 2 outras possibilidades permaneceram. E se o evento fosse algum tipo de supernova ou a fusão de 2 estrelas? As pistas para esse quebra-cabeça foram encontradas no espectro de luz, revelando moléculas peculiares como óxido de titânio e óxido de vanádio, além de traços de monóxido de carbono. Essas moléculas só podem existir em estrelas do tipo M ou regiões de baixa temperatura. A emissão infravermelha indicou resfriamento rápido, pois essa luz significa materiais mais frios em comparação com as emissões ultravioleta e óptica, que vêm do plasma estelar quente. No entanto, em uma explosão de supernova, uma estrela se aquece bastante e brilha intensamente. Ou seja, é meio contraditório pensar que isso poderia ser uma supernova, se ao redor dessa estrela também podemos encontrar materiais frios, o que basicamente elimina essa última possibilidade. Finalmente, restava apenas um evento cósmico que os astrônomos precisavam descartar: uma colisão de 2 estrelas.
Eles, especificamente, queriam saber se o objeto companheiro envolvido no evento era uma estrela ou um planeta, e as propriedades espectrais no trânsito eram muito semelhantes a outro evento violento, que já foi observado antes, tanto dentro quanto fora de nossa galáxia, a nova luminosa vermelha. Uma nova luminosa vermelha é uma explosão estelar teoricamente causada pela fusão de duas estrelas. Elas são caracterizadas por uma coloração vermelha distinta e uma curva de luz que persiste com um brilho intenso no infravermelho. É importante ressaltar que as novas luminosas vermelhas não devem ser confundidas com as novas padrão. Essas são explosões que ocorrem na superfície das estrelas anãs brancas. Para entender melhor toda essa dinâmica e as propriedades dos objetos em fusão, os astrônomos conduziram observações adicionais usando o telescópio espacial infravermelho da NASA. No entanto, o que descobriram foi inesperado. A energia total observada em novas vermelhas típicas era cerca de 1000 vezes maior do que a energia liberada por essa estrela, desde seu surto inicial. A luminosidade relativamente baixa poderia ser devido a uma pequena quantidade de hidrogênio liberada durante o surto, indetectável nas observações por radiotelescópios. Essa discrepância na liberação de energia sugeriu que o evento não era uma nova vermelha, considerando que a energia era 1000 vezes menor do que a geralmente observada em fusões estelares. E finalmente, todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram. Os astrônomos determinaram que o objeto em fusão era um planeta, e não uma estrela. À medida que a estrela se expandia, o planeta em órbita colidiu com ela. Usando nosso sistema solar como referência, a massa de Júpiter é 1/1000 da massa do Sol. Portanto, para estimar a massa do planeta envolvido na colisão cósmica, os astrônomos usaram a massa de Júpiter como unidade. Concluíram que o planeta envolvido provavelmente tinha uma massa entre 0,1 a 10 vezes a massa de Júpiter, o que corroborava com as observações. Esse tipo de evento celestial, onde uma estrela engole seu próprio planeta, agora é chamado de nova vermelha subluminosa, um termo que informalmente descreve um evento menos luminoso do que uma nova vermelha típica. Mas por que essa descoberta é tão significativa na astronomia? O conceito de um planeta sendo consumido por sua estrela hospedeira durante as últimas fases de sua vida já havia sido teorizado. Observá-lo diretamente reafirma que nossa compreensão da evolução estelar está no caminho certo. Além disso, presenciar tal evento fornece uma visão arrepiante do futuro destino da Terra. Isso só nos mostra que fusões envolvendo estrelas é realmente algo fascinante. Já tivemos a oportunidade de detectar a fusão entre duas estrelas de nêutrons, mas nunca observamos a fusão de duas estrelas de sequência principal. Mas isso aparentemente está prestes a mudar. Essa é MY Camelopardalis. Por muito tempo, acreditava-se que esse era apenas um objeto solitário. No entanto, cientistas espanhóis descobriram recentemente que são, na verdade, duas estrelas enormes em processo de fusão. MY Camelopardalis, ou MY-CAM para abreviar, está a 13.000 anos-luz da Terra. Ela costumava ser classificada como uma estrela variável, mas foi apenas em 2014 que um grupo de cientistas definiu MY-CAM como um sistema estelar binário. A descoberta foi feita graças a um telescópio de 2,2 metros que fica no Observatório de Calar Alto. Ambas as estrelas têm uma massa considerável e estão bem próximas uma da outra, com suas atmosferas quase se tocando. Uma delas tem 38 vezes a massa do nosso Sol, enquanto sua companheira possui 32 massas solares.
O raio de cada uma delas mede 700 vezes o da nossa Terra. Como comparação, isso é 6 vezes o raio do nosso Sol. Quanto à idade desses objetos, são relativamente jovens, não possuindo mais que 2 milhões de anos. MYK pode ser chamado tranquilamente de um dos sistemas binários mais massivos conhecidos pela ciência. Ambos os objetos do sistema são gigantes azuis do tipo O. Sua velocidade de rotação pode chegar a 1 milhão de quilômetros por hora, com a temperatura superficial de cada uma delas atingindo até 40 mil graus Celsius. O período orbital ao redor de seu centro de massa comum é de cerca de 28 horas, o que significa que ambos os gigantes completam uma órbita ao redor um do outro em pouco mais de um dia. E é justamente essa órbita estreita que explica as constantes mudanças em sua luminosidade, o que fazia os astrônomos pensarem que se tratava de uma estrela variável. MYK também é muito brilhante, o que o torna visível mesmo através de um telescópio convencional. Tudo indica que MYK originalmente se formou como um sistema binário, e levando em consideração a proximidade das estrelas, elas estão destinadas a se colidirem e depois se fundirem em uma única estrela enorme, cuja massa pode chegar a até 60 massas solares. Graças à modelagem teórica, se presume que quando as estrelas se fundem, liberam quantidades incríveis de energia como resultado. Se isso acontecer com o MYK, os astrônomos poderão observar esse evento, confirmando a teoria de que algumas estrelas supermassivas são formadas quando dois objetos menos massivos se fundem. Até o momento, só conseguimos registrar o resultado da colisão de duas estrelas de nêutrons. Quando essas estrelas se fundem, são capazes de gerar um campo magnético bilhões de vezes mais poderoso do que o da Terra. Esse processo pode ser acompanhado por um clarão de raios gama, a emissão de energia mais poderosa conhecida por nós. E em teoria, esse processo resulta na formação de uma estrela de nêutrons com uma massa ainda maior, ou então a formação de um buraco negro. No entanto, apesar da escala gigantesca desse fenômeno, os astrônomos nunca conseguiram observar diretamente o processo de fusão de estrelas. E um desses eventos, detectado em 2018, é a emissão de raios gama GRB 150101. Esse evento possibilitou estabelecer uma conexão com ondas gravitacionais detectadas em 2015, o que mais tarde, devido a todas as análises e evidências, foi determinado como a fusão de duas estrelas de nêutrons. Parece que algo semelhante aguarda a MYK. E se um sistema planetário estivesse em sua proximidade, seria um lugar bem menos sereno em comparação com o nosso planeta. O sistema MYK também é peculiar pelo fato de estar localizado em uma região da Via Láctea densamente povoada por outras estrelas. Regiões assim são chamadas de aglomerados abertos. Fusões estelares são relativamente comuns em áreas desse tipo, uma vez que o número de estrelas lá é muito maior do que nas proximidades do nosso sistema. E de acordo com as últimas estimativas, colisões estelares em aglomerados abertos e globulares devem ocorrer aproximadamente uma vez a cada 10 mil anos. Ao contrário da MYK, objetos como o nosso Sol são viajantes solitários em uma enorme galáxia. No entanto, objetos celestes como a nossa estrela não são tão comuns no universo. Na Via Láctea, estrelas semelhantes ao nosso Sol representam apenas cerca de 2%, enquanto a maioria das estrelas fazem parte de sistemas múltiplos. Além dos sistemas binários, temos como exemplo os sistemas estelares triplos. A maioria das estrelas pertencentes a esses sistemas múltiplos tem que lutar contra a força gravitacional de seus companheiros ao longo de sua vida. Essa interação gravitacional e a provável proximidade de outras estrelas
leva à formação de sistemas estelares ainda maiores. A maioria das estrelas supermassivas conhecidas hoje pode, em algum momento, ter feito parte de sistemas com pelo menos um companheiro de massa parecida. Graças aos frequentes trânsitos em sistemas estelares múltiplos, os cientistas conseguem investigar esses objetos celestes com mais detalhes. No futuro, esse sistema estelar nos permitirá confirmar ou não algumas hipóteses sobre a formação de estrelas massivas em nossa galáxia. Quando objetos celestes como esses são descobertos, nossa crença no quão incrível é o nosso universo cresce cada vez mais. Ele esconde uma quantidade inimaginável de fenômenos ainda desconhecidos, cada um deles representando um desafio para a ciência. No entanto, uma vez superados, nossa civilização continua a se desenvolver e a expandir seu conhecimento sobre o espaço ao nosso redor. A compreensão aprofundada desses fenômenos não apenas expande nossa visão do cosmos, mas também valida teorias científicas fundamentais. Ao testemunharmos diretamente eventos cósmicos como esses, abrimos uma janela para o futuro de nosso próprio sistema solar. E essa jornada pela vastidão estelar nos recorda da infinita maravilha e complexidade que permeiam nosso universo, onde cada descoberta representa um novo capítulo em nossa busca pelo entendimento cósmico. E a nossa compreensão do universo tem como parte importante o entendimento dos exoplanetas. Isso inclui PSR B162026b, um dos exoplanetas mais antigos já detectados no universo. Imagine um planeta orbitando uma anã amarela como o Sol e uma estrela de nêutrons. À medida que o tempo passa, esse planeta presencia sua estrela-mãe morrer lentamente, enquanto se transforma em uma gigante vermelha. À medida que as camadas externas da estrela inflam, ela cruza um limite perigoso e fica próxima demais do fortíssimo campo gravitacional da estrela de nêutrons. Com seu pequeno raio e sua massa absurdamente grande, a estrela de nêutrons começa a devorar a estrela em expansão. E conforme isso ocorre, esse objeto cósmico extremo ganha mais energia, aumentando cada vez mais sua rotação e seu campo magnético. Tudo isso enquanto dispara jatos de radiação eletromagnética por seus polos. Nasce então mais um pulsar. Tudo isso sendo testemunhado pelo gigante gasoso, que felizmente para ele, assiste todo esse espetáculo de uma distância segura. Esse exoplaneta demorou mais de uma década para ser descoberto. Anos esses que foram desde especulações pequenas até confirmações mais concretas. Essa história começou em 1987, quando uma equipe de astrônomos britânicos observou o aglomerado globular M4, descoberto em 1746 pelo astrônomo suíço Jean-Philippe de Chazot. Os aglomerados estelares são um dos lugares mais fascinantes do cosmos, e esse não deixa a desejar. Cerca de 40 mil de suas 100 mil estrelas são anãs brancas, indicando que o aglomerado é muito antigo. Uma das características que facilitam o estudo desse aglomerado em especial é sua localização próxima à Terra. Na época da observação, em 1987, a distância foi estimada em 5.600 anos-luz, posteriormente corrigida para 6.160 anos-luz. Naquele ano, o aglomerado apresentou descobertas ainda mais interessantes, quando os cientistas identificaram um pulsar e o denominaram de PSR B162026.
Naquela época, foi uma descoberta significativa, já que encontrar pulsares observacionais era raro. Nesse ponto, já se acreditava que o sistema era, na verdade, um sistema estelar binário, com uma das estrelas sendo uma anã branca. No entanto, para confirmar a presença da anã branca, os cientistas tiveram que esperar as estrelas completarem meia órbita no seu centro de massa comum, o que basicamente não foi muito rápido. A equipe teve que esperar por 200 dias antes de fazer o anúncio em 1988, confirmando que, de fato, PSR B162026 é um sistema binário, com um pulsar e uma anã branca. Mas o que será que há de tão especial nos pulsares? Um pulsar é uma estrela de nêutrons altamente magnética e rotativa, que emite feixes de radiação eletromagnética de seus polos. Essa emissão de radiação é detectada quando os feixes cruzam a linha de visão da Terra, resultando em pulsos periódicos de radiação, que são observados como flashes de luz. Os pulsares são formados durante o estágio final da evolução de uma estrela massiva. Quando essas estrelas esgotam seu combustível nuclear, como sabemos, elas explodem em uma incrível supernova. Se o núcleo remanescente da estrela após a explosão tiver uma massa superior a cerca de 1,4 vezes a massa do Sol, ele entra em colapso gravitacional e forma uma estrela de nêutrons. A rotação dessa estrela pode se acelerar significativamente devido à conservação do momento angular durante o colapso. E essa rotação, juntamente com seu fortíssimo campo magnético, que é milhares de vezes mais forte do que o campo magnético das estrelas típicas, transforma a energia rotacional em energia eletromagnética, criando um pulsar. A emissão de energia pode ser detectada em várias faixas no espectro eletromagnético, incluindo rádio, luz visível, raio-x e raios gama. Esses objetos compactos são extremamente estáveis em suas rotações e são conhecidos por manterem períodos de pulso bem regulares ao longo do tempo, os tornando ainda mais valiosos para os astrônomos, pois fornecem uma maneira precisa de medir o tempo e também oferecem uma oportunidade rara de estudar a física extrema envolvida em ambientes de alta densidade e campos magnéticos intensos. Voltando ao exoplaneta, em 1992, 3 grupos de cientistas de diferentes centros de observação detectaram uma anomalia no sinal do pulsar, indicando que era necessário um terceiro objeto para explicar as alterações Doppler observadas. O efeito Doppler é um fenômeno físico observado nas ondas quando emitidas ou refletidas por um objeto que está em movimento em relação ao observador. Um exemplo clássico disso é a ambulância. Conforme ela se aproxima, o som da sirene vai ficando mais agudo. E conforme ela vai se distanciando, o som vai ficando mais grave, indicando uma distorção nas ondas. Graças ao conhecimento desse efeito, é possível determinar a velocidade de estrelas e galáxias, já que a luz também é um tipo de onda, nesse caso eletromagnética. Em 1993, as descobertas do ano anterior intrigaram e fascinaram tanto a comunidade científica que 4 estudos científicos sobre a anomalia no sistema PSR B162026 foram publicados em um ano. Os cientistas apresentaram uma variedade de teorias sobre o terceiro objeto, desde um buraco negro até um planeta semelhante a Saturno. Cada nova teoria provocava mais debates. Levou 10 anos para os cientistas explorarem todas as teorias imagináveis sobre a anomalia no sistema. O ponto final nessa discussão foi colocado pelo lendário Telescópio Espacial Hubble, em 10 de julho de 2003, quando o astrofísico Sten Sigurdsson confirmou a existência do exoplaneta em uma coletiva de imprensa da NASA. E foi justamente nessa entrevista que Sigurdsson deu ao planeta o apelido de Matusalém, atraindo a atenção da imprensa em todo o mundo. Algum tempo depois, o planeta se mostrou não apenas antigo,
mas sim o mais antigo de todos os exoplanetas conhecidos na época. Todas essas características bizarras nos fazem pensar como será a superfície desse mundo antigo. Certamente não tem nada em comum com a nossa Terra. Primeiro de tudo, a diferença está no fato de que aqui há 2 sóis. A temperatura superficial do pulsar é 6 vezes a do nosso Sol, atingindo quase 30.000 graus Celsius. Sua massa é 35 vezes a da nossa estrela, mas possui apenas alguns quilômetros de diâmetro. Essa proporção sugere uma densidade de matéria absolutamente monstruosa. Apenas uma colher de chá da matéria desse pulsar pesaria mais de 100 milhões de toneladas na Terra. E para piorar essa dinâmica extrema, o pulsar ainda gira a uma velocidade altíssima, fazendo cerca de 100 rotações por segundo. E durante cada revolução, ele emite um poderoso pulso eletromagnético em direção à Terra. Já a segunda estrela, em comparação com a primeira, parece bem pacífica, sendo uma anã branca com uma massa 1/3 a do Sol. Isso provavelmente é o que sobrou de uma estrela semelhante ao Sol, e daqui a alguns bilhões de anos, nossa estrela terá o mesmo destino. O planeta PSR B 162026b foi formado durante o mesmo período de sua estrela, cerca de 12,7 bilhões de anos atrás, o tornando um dos exoplanetas mais antigos já conhecidos. Em termos de tamanho, ele pode ser comparado a Júpiter, sendo 2,6 vezes mais massivo e 1,18 vezes maior. Ele orbita a anã branca e o pulsar a uma distância considerável de 23 unidades astronômicas, equivalente a 3,4 bilhões de quilômetros, um pouco mais que a distância entre Urano e o Sol. E cada revolução do planeta ao redor das remanescentes estelares leva cerca de 100 anos. Mas como será que esse planeta antigo e sua estrela anã branca pararam na órbita de um pulsar? Quando o planeta se formou há 12,7 bilhões de anos atrás, o universo era muito jovem, mal completando 1 bilhão de anos. A Via Láctea estava apenas começando a se formar. Sem Terra, sem Lua, nem mesmo o Sol existia. Em um dos primeiros cantos desenvolvidos do universo, uma estrela semelhante ao Sol tinha um planeta semelhante a Júpiter começando a se formar ao seu redor. Esse foi um evento monumental para o universo naquele período distante, pois não havia mais planetas próximos ou distantes. O planeta continuou sua órbita tranquila ao redor de sua estrela hospedeira, até que sua trajetória os levou diretamente ao centro do aglomerado estelar, onde a densidade era tão intensa que as estrelas estavam apenas uma fração de ano-luz de distância uma da outra. Nesse caos estelar, a estrela e seu planeta foram puxados para um sistema binário perigoso, composto por uma velha estrela de nêutrons e uma anã branca. As forças gravitacionais resultaram em órbitas emaranhadas e imprevisíveis, levando à expulsão da anã branca do sistema. Como resultado, o planeta começou a orbitar em torno de suas 2 estrelas restantes, a estrela original e a nova estrela de nêutrons. O novo sistema binário, devido às violentas interações gravitacionais, foi então lançado para fora do núcleo do aglomerado globular, para uma região menos densa. Nessa nova posição, o planeta continuou sua órbita larga em torno da estrela de nêutrons e sua estrela original. Por bilhões de anos, o planeta assistiu silenciosamente à morte lenta de sua estrela-mãe. Eventualmente, a estrela semelhante ao Sol envelheceu e se transformou em uma gigante vermelha, um destino que aguarda nosso próprio Sol. No entanto, diferente do nosso Sol solitário, a matéria da estrela alimentou a voraz estrela de nêutrons, que girou mais e mais rápido, até se tornar um pulsar, girando a uma incrível velocidade de cerca de 100 rotações por segundo. Depois do seu banquete,
a estrela de nêutrons deixou para trás apenas uma pequena anã branca brilhante com um núcleo de hélio. Durante todo esse tempo, esse planeta permaneceu em sua órbita e continua lá até hoje. Agora visitaremos outro mundo, que assim como o PSR B162026b, também possui uma órbita única e bizarra. A uma distância de 1.200 anos-luz da Terra, na constelação de Hércules, existe um planeta curioso, que é 1,5 vezes mais pesado e tem um raio 1,5 vezes maior que o de Júpiter. Esse é o WASP-103b. Esse gigante gasoso orbita a estrela WASP-103, uma anã amarela incandescente com a temperatura em torno de 6.000 graus Celsius e um raio de 1,43 o do Sol. A proximidade entre o planeta e a estrela cria fenômenos extremos. Primeiro, a anã amarela quente aquece o planeta a uma temperatura incrível de 2.200 graus Celsius. Em segundo lugar, ela molda o planeta de uma maneira única. Enquanto a Terra se parece com uma esfera, esse não é o caso de WASP-103b. Esse gigante gasoso tá mais para um formato de ovo. Esse formato mais alongado é devido à intensa gravidade da estrela, que devido à proximidade, puxa e estica o planeta com uma violência descomunal. O planeta está apenas a 0,02 unidades astronômicas da anã amarela, o que é 19 vezes mais próximo do que Mercúrio está do Sol. Completando uma órbita em menos de 22 horas, esse exoplaneta celebra o Ano Novo todos os dias. No entanto, o WASP-103b não tem muito o que comemorar. A proximidade com a estrela hospedeira teoricamente seria fatal, pois a órbita do planeta gradualmente diminuiria até ser absorvido completamente pela anã amarela. Ao que tudo indica, o destino desse planeta está selado. Mas há uma esperança. Modelos astronômicos sugerem que o WASP-103b está lentamente se afastando da estrela. Isso normalmente não ocorre com planetas próximos de suas estrelas, mas o WASP-103b tem ajuda. Uma hipótese intrigante sugere a presença de uma estrela companheira nas proximidades, cuja gravidade ajuda a manter o planeta afastado da estrela faminta. Essa estrela ainda não foi detectada, e a hipótese se baseia apenas em sua influência gravitacional. Para confirmar essa ideia, os astrônomos estão planejando observações mais detalhadas do trânsito de WASP-103b, utilizando telescópios como o Cheops, que inclusive foi o responsável por detectar o planeta, e o James Webb. Com essas maravilhas da engenharia, eles esperam finalmente desvendar esse mistério. Mas esse planeta distante e improvável está longe de ser o único no universo. Temos como exemplo o próximo planeta no nosso tour espacial, um mundo sinistro que não deveria existir. Esse é PSR B1257 mais 12C, localizado a cerca de 2.300 anos-luz da Terra, na constelação de Virgem. Ele possui 2 planetas vizinhos, cada um deles 4 vezes mais massivos que a Terra. Esse exoplaneta orbita a estrela primária PSR 1257 mais 12, que também é um pulsar, a uma distância de 0,36 unidades astronômicas, com um período orbital de aproximadamente 66 dias. Esse mundo estranho foi um dos primeiros planetas detectados fora do Sistema Solar, em 1992. Alguns anos após a descoberta, tivemos um grande aumento na taxa de detecção de exoplanetas. Foi aí que alguns astrônomos começaram a notar que PSR B1257 mais 12C possuía algumas características diferentes. Começava aí uma busca para tentar desvendar o segredo desse mundo estranho. E não é que pouco tempo depois eles conseguiram.
O grande segredo que esse exoplaneta escondia não é nenhuma coisa absurda, como ser feito de alguma matéria exótica misteriosa. Ele é apenas um pequeno pedaço do que sobrou após a explosão de uma supernova. Após essa explosão violenta, os corpos celestes próximos se transformam em detritos espaciais, que após alguns bilhões de anos se aglutinam novamente, dando origem a planetas de segunda geração. E é exatamente o que ocorreu com PSR B1257 mais 12C. Embora seja menor que a Terra, ele é 4 vezes mais pesado que o nosso planeta. E incrivelmente, os astrônomos teorizam que esse mundo pode ter uma superfície rochosa, mas as semelhanças com a Terra param por aí, pois esse planeta é bem diferente da nossa casa, sendo um mundo completamente hostil para as formas de vida que conhecemos. O pulsar emite feixes mortais de radiação eletromagnética, bombardeando o planeta e o tornando inadequado para a vida. Assim como o próximo exoplaneta da nossa lista. Esse é HD 80606b. Esse exoplaneta está na constelação da Ursa Maior, a 190 anos-luz da Terra. Se pudéssemos pousar lá, seríamos engolidos por um furacão muito mais forte do que as famosas tempestades de Júpiter. Essas tempestades severas são causadas pela órbita única de HD 80606b. Ele é um gigante gasoso assim como Júpiter, mas 4 vezes maior. Esse mundo hostil possui uma órbita alongada semelhante a um cometa. Um ano nesse lugar dura 111 dias terrestres. E a distância máxima da órbita para a estrela é de 125 milhões de quilômetros, enquanto a mínima é de 4,5 milhões de quilômetros. Isso significa que o planeta chega 13 vezes mais perto da estrela do que Mercúrio chega do Sol. A estrela que esse exoplaneta orbita é a HD 80606, uma anã amarela como a nossa estrela, e com uma temperatura superior a 5.700 graus Celsius, e que mesmo na distância máxima, aquece o planeta HD 80606b a uma temperatura de 527 graus Celsius. Já em sua órbita mais próxima, a temperatura do gigante gasoso atinge os incríveis 1.227 graus Celsius. A força gravitacional da estrela brinca com o planeta como se fosse um ioiô. As mudanças drásticas de temperatura e a alta velocidade de rotação geram furacões que se movem dos hemisférios quentes para os hemisférios frios. Nesses lugares, segundo algumas hipóteses, a velocidade dos ventos pode chegar a 4 km por segundo. Para comparação, a velocidade do som é de 0,3 km por segundo. Para ficar um pouco mais fácil de visualizar, temos como exemplo Júpiter, onde existe algumas das tempestades mais violentas do sistema solar. Mas mesmo lá, a velocidade do vento não ultrapassa 0,05 km por segundo. Quando o exoplaneta se afasta de sua estrela, os ventos diminuem e a temperatura cai. No entanto, ele ainda permanece um dos exoplanetas mais quentes do universo. A cada ano que passa, a taxa de exoplanetas descobertos só cresce. Alguns desses mundos são muito parecidos com o que conhecemos, enquanto outros são completamente diferentes. Alguns são gigantes gasosos, como Júpiter, e outros podem ser rochosos, como a Terra. Alguns, como vimos, são super quentes, porque estão bem próximos de suas estrelas, e outros estão tão longe que são congelantes. O mais incrível é que cada exoplaneta conta uma história única, e cada nova descoberta nos faz entender melhor a vastidão e a diversidade do universo. Há tantos planetas, estrelas e galáxias que a vastidão do espaço é simplesmente impressionante. Cada ponto de luz no céu noturno pode esconder um sistema planetário interessante, e isso nos lembra
de quão incrível e diversificado é o cosmos. E toda essa diversidade nos leva a Kepler 22b, o primeiro exoplaneta parecido com a Terra detectado, e o próximo destino da nossa jornada interestelar. Em nossa busca por exoplanetas, encontramos uma variedade de mundos que desafiam nossa compreensão. Alguns são gigantes gasosos como Júpiter, com atmosferas densas e tempestuosas. Outros são pequenos e rochosos, como Mercúrio ou Marte, com superfícies áridas e crateras marcadas por impactos cósmicos. Alguns exoplanetas orbitam estrelas anãs vermelhas, onde a luz e o calor são escassos, enquanto outros estão tão próximos de suas estrelas que suas superfícies são derretidas por temperaturas extremas. Raramente encontramos algum planeta que se pareça, pelo menos em algum aspecto, com a nossa Terra. Mas quando isso ocorre, as notícias correm a uma velocidade inacreditável. No entanto, é importante lembrar que a descoberta de um exoplaneta semelhante à Terra não significa necessariamente que ele seja habitável. Muitos fatores, como a composição atmosférica, a temperatura e a presença de água líquida, são necessários para sustentar a vida como a conhecemos. Além disso, a distância entre o planeta e sua estrela hospedeira também desempenha um papel crucial na habitabilidade. Essa é a famosa zona habitável. A complexidade dos exoplanetas é um lembrete de que a Terra é um lugar especial e único. Nossa atmosfera, temperatura, pressão e composição química são todos delicadamente equilibrados para sustentar a vida como conhecemos. Encontrar um planeta que se assemelhe à Terra em todos esses aspectos é uma tarefa monumental, mas de qualquer forma, encontramos alguns candidatos promissores. O primeiro mundo que vamos visitar foi um divisor de águas na pesquisa dos exoplanetas. Pela primeira vez, a humanidade descobriu um mundo distante que, com base em diversos sinais, poderia sustentar a vida. A mídia mundial na época explodiu com manchetes chamativas sobre a descoberta de uma segunda Terra. Mas o que exatamente foi essa incrível descoberta? O planeta Kepler 22b foi detectado pelo telescópio espacial Kepler usando o método de trânsito. Como já vimos algumas vezes aqui no canal, esse é um dos métodos mais acessíveis e confiáveis para detectar exoplanetas. O princípio é simples. Basicamente, identificar quedas regulares no brilho de uma estrela quando o planeta passa na frente da mesma. Mas essa queda no brilho pode ser por várias razões, então foram necessários pelo menos 3 eventos de escurecimento estelar em intervalos regulares para confirmar a existência do planeta. Finalmente foi provado, e a equipe de pesquisa anunciou a descoberta do exoplaneta em 5 de dezembro de 2011. O método de trânsito, juntamente com os dados sobre a estrela Kepler 22 em si, forneceu informações suficientes para obter uma ideia geral de como esse mundo misterioso parece. O sistema estelar está a 620 anos-luz de distância da Terra, e a estrela é muito parecida com o nosso Sol. Apenas um pouco mais jovem, 3% menor, 2% menos massiva e um pouco mais fraca em luminosidade. A cerca de 127,5 milhões de quilômetros, o planeta Kepler 22b está mais próximo de sua estrela-mãe do que a Terra está do Sol, se encontrando assim na zona habitável. Mas é claro, estar na zona habitável é ótimo, mas não é o suficiente. Outros fatores também influenciam para afirmar se um planeta é adequado ou não para o surgimento e manutenção da vida, e atualmente temos poucos dados sobre isso. O raio do planeta é cerca de 2,4 vezes o da Terra. Quanto à massa, existem apenas estimativas aproximadas. Se baseando nas observações, alguns cálculos bem grosseiros foram realizados, determinando uma massa de no máximo 9,1 massas terrestres. A composição química do planeta é praticamente desconhecida, já que o telescópio Kepler não possui o equipamento apropriado para análise. Podemos apenas especular sobre a composição da atmosfera com base em evidências indiretas. Essas evidências nos permitem classificar o planeta na categoria dos tipo Netuno, que combinam características de gigantes gasosos e planetas rochosos. Alguns modelos sugerem também uma rotação lateral do planeta, com cada polo voltado para a estrela durante metade de seu período orbital, de 290 dias.
e isso poderia contribuir ainda mais para um clima ameno, já que a energia estelar se nivelaria ao longo do tempo. Somando todos os dados disponíveis, conseguimos argumentar que Kepler 22b pode hipoteticamente se revelar um planeta oceânico com uma temperatura confortável e todas as condições necessárias para sustentar a vida orgânica. No entanto, esse mundo seria hostil para um ser humano, em especial por conta da poderosa gravidade. No entanto, Kepler 22b continua a excitar a mente de muitos entusiastas do espaço. Outra descoberta do telescópio espacial Kepler que roubou a cena na comunidade científica é o exoplaneta Kepler 438b. Ele foi descoberto perto de uma anã vermelha na constelação de Lyra, também usando o método de trânsito, em 6 de janeiro de 2015. O sistema estelar está quase a 473 anos-luz de distância da Terra. O que torna esse planeta único é que, ao contrário de Kepler 22b, ele é muito mais parecido com a Terra. Seu raio é cerca de 1,12 vezes o do nosso planeta, e a inclinação do eixo é quase 90 graus. Já o período orbital, por outro lado, é significativamente diferente, já que leva apenas 35 dias para o planeta dar uma volta completa ao redor de sua estrela. A massa é desconhecida pela mesma razão do qual sabemos pouco sobre a massa de Kepler 22b. No entanto, há algumas evidências indiretas que apontam para a presença de uma superfície rochosa. Mas um dos parâmetros mais importantes do planeta é também estar localizado na zona habitável. A estrela-mãe tem metade do tamanho do nosso Sol, metade da massa e é bem menos luminosa. Mas Kepler 438b está muito mais perto da estrela, o que, como vimos, é sugerido por um curto período orbital, que é 10 vezes menor do que na Terra. A relação entre a luminosidade da estrela e a distância indica que o planeta recebe energia suficiente para potencialmente manter a água líquida. Esses dados foram suficientes para os pesquisadores atribuírem a esse planeta um alto índice de similaridade com a Terra, chegando a 0,88, de acordo com a classificação ESI. ESI, ou Índice de Similaridade com a Terra, como o nome sugere, é uma escala para comparar fisicamente outros planetas com o nosso. A escala está entre 0, que seria sem semelhança com a Terra, e 1, sendo semelhante à Terra. Planetas com um ESI entre 0,8 e 1 têm maior probabilidade de serem semelhantes à Terra. No entanto, é preciso ressaltar que os planetas rochosos obtêm um índice SI bastante alto por padrão, independentemente de sua localização em relação à zona habitável. Por exemplo, Marte tem um índice de 0,7 e Mercúrio, que é completamente inadequado para a vida, tem um índice de 0,6. Por outro lado, Kepler 438b tem o mesmo alto índice de 0,88 em outro padrão de classificação, o SPH, ou habitabilidade primária padrão. Marte, por exemplo, é sem esperança nesse aspecto, com um índice 0. O índice SPH é uma medida climatológica da habitabilidade de um planeta, com base em dados previstos ou hipotéticos sobre a atmosfera, temperatura e umidade. De fato, com tais parâmetros, esse poderia muito bem ser aquele gêmeo da Terra tão procurado por todos os amantes do espaço. No entanto, pesquisas adicionais e análise dos dados obtidos pelo telescópio Kepler levaram os cientistas a duvidar das conclusões exageradas sobre a habitabilidade do planeta. O astrofísico David Armstrong e seus colegas da Universidade de Warwick, no Reino Unido, descobriram que Kepler 438b está regularmente exposto a fluxos poderosos de radiação, capazes de privar o planeta de sua atmosfera e criar condições sombrias para qualquer organismo vivo. O fato é que sua estrela-mãe é muito ativa e emite uma quantidade alta de explosões de energia, que são muito mais intensas do que as mais fortes explosões solares. No entanto, não são as explosões que afetam diretamente a atmosfera, mas as ejeções de massa coronal. Essas são ejeções maciças de gás ionizado e radiação eletromagnética da coroa estelar, que perturbam significativamente o campo magnético da estrela. Armstrong acredita que se Kepler 438b tiver um campo magnético parecido com o da Terra, poderá ser parcialmente protegido da atividade prejudicial da estrela. Isso aumentaria consideravelmente as chances do planeta se tornar um berço para a vida. Mas esses dados ainda não estão ao alcance da ciência de hoje. Quem sabe daqui a alguns anos consigamos saber de fato o que está acontecendo nesse sistema interessante.
O próximo planeta da nossa lista é Gliese 832c. A descoberta desse mundo promissor também foi um evento marcante, pois estamos a apenas 16 anos-luz de distância de sua estrela-mãe, o que em termos espaciais é muito próximo. Para colocar isso em perspectiva, o sistema estelar mais próximo da Terra, Alpha Centauri, está a 4 anos-luz do nosso planeta. Gliese 832c foi descoberto em 2014 por uma equipe de astrônomos liderada por Robert Wittenmeyer. Com base nos dados, a equipe de pesquisa na época fez a ousada estimativa de que Gliese 832c era o novo melhor candidato para um mundo habitável. E de fato, os parâmetros do planeta se mostraram bem promissores. Não só está na zona habitável, mas calcula-se que a quantidade de energia que recebe de sua estrela é aproximadamente a que a Terra recebe do Sol. O planeta tem um índice de similaridade com a Terra de 0,81, e assim como Kepler 438b, está entre os planetas extrasolares com maior índice de similaridade com o nosso planeta, o que o torna o mais novo e mais próximo dos exoplanetas semelhantes à Terra. A estrela desse sistema é uma anã vermelha bastante fraca, mas o planeta orbita ela bem de perto, levando apenas 36 dias para completar seu período orbital. Graças a métodos de observação mais avançados, foi possível estabelecer sua massa aproximada, que se mostrou bem impressionante, cerca de 5,4 massas terrestres. E a temperatura média, apesar de ainda ser motivo de discussão, é estimada em menos 20 graus Celsius. Apesar da localização favorável, a habitabilidade de Gliese 832c ainda é uma incógnita. Para ficar mais fácil de visualizar, vamos utilizar as duas hipóteses mais aceitas sobre o exoplaneta. A primeira aponta que o planeta pode ter uma atmosfera muito densa devido à grande massa, o que cria condições para um poderoso efeito estufa, semelhante ao que observamos em Vênus, aumentando muito a temperatura e reduzindo drasticamente as chances do planeta suportar a vida. A outra hipótese sugere que Gliese 832c pode ter uma atmosfera muito mais amigável, mas ainda nessa hipótese, que é a mais positiva, temos outro problema. Existe uma grande chance do exoplaneta estar bloqueado pela força de maré, o que significa que um hemisfério está quente, já que fica eternamente voltado para a estrela, enquanto o lado oposto está envolto em uma escuridão eterna. Mas como eu disse, essa é a hipótese positiva. E mesmo nesse caso, o planeta provavelmente tem uma faixa de vida entre esses dois extremos. Uma área onde a temperatura média é em torno de 0 graus Celsius. E se o planeta tiver uma atmosfera pouco densa, essa zona habitável provavelmente se estende muito além em direção ao lado escuro do planeta. Mas a posição estável do bloqueio de maré, somada a uma atmosfera, causaria outro efeito interessante. A drástica diferença de temperatura entre o lado escuro e claro formaria fluxos constantes de circulação atmosférica. A gente pode citar como um exemplo indireto as correntes planetárias nos oceanos da Terra, como a corrente do Golfo. Essa é uma corrente marítima potente, rápida e quente do Oceano Atlântico, que tem origem no Golfo do México, escapa pelo Estreito da Flórida e segue a costa leste dos Estados Unidos, se estendendo até a Europa. É essa corrente que torna os países do oeste europeu, como Noruega, Irlanda e Inglaterra, mais quentes do que eles seriam. Se não fosse a corrente marítima, essa região seria um deserto de gelo como a Groenlândia. Algo semelhante poderia estar acontecendo na atmosfera de Gliese 832c, causando uma troca de ventos constante e expandindo significativamente a zona habitável no exoplaneta. Claro, será necessário coletar mais dados sobre esse mundo, para saber o que realmente está acontecendo por lá. Mas o fato é que esse é um dos planetas descobertos além do nosso sistema que mais se assemelha com a nossa Terra. Agora seguiremos para Gliese 436b, que diferente dos três últimos planetas que vimos, não se parece em nada com a Terra. Esse é um misterioso exoplaneta do tamanho de Netuno que está liberando uma enorme nuvem de hidrogênio. Essa estrutura gigantesca, semelhante à cauda de um cometa, tem cerca de 50 vezes o tamanho de sua estrela-mãe. Isso ocorre porque a forte radiação estelar faz com que o hidrogênio evapore do exoplaneta. Um fenômeno como esse, e nessa escala, nunca foi observado antes ao redor de outro planeta. Mas parece que esse mundo nem sempre orbitou sua estrela tão de perto. As observações indicam que originalmente o planeta se formou como um gigante gasoso e estava muito mais longe da estrela hospedeira no passado.
E à medida que Gliese 436b se aproximou de sua estrela, a camada mais alta de hidrogênio do planeta começou a evaporar. E aqui está o culpado. No centro desse sistema, existe uma anã vermelha fraca do tipo M, chamada Gliese 436. Os modelos estelares sugerem uma massa e um tamanho estimados em cerca de 43% do Sol. O mesmo modelo prevê que a atmosfera externa tem uma temperatura de 3.200 graus Celsius, o que dá à estrela uma tonalidade laranja avermelhada, característica de uma estrela do tipo M. Estrelas pequenas como essa geram energia a uma taxa baixa, o que lhe confere apenas 2,5% da luminosidade do Sol. Já o planeta tem uma massa de 22,1 vezes a da Terra e leva 2,6 dias para orbitar sua estrela, que está a 0,029 unidades astronômicas de distância do exoplaneta. Toda essa dinâmica faz com que o planeta possua uma forma de água completamente bizarra. Mas calma que eu já vou chegar nessa parte. Gliese 436b foi descoberto em agosto de 2004 pelos astrônomos Paul Butler e Geoffrey Marcy, usando o método de velocidade radial, que consiste basicamente em medir a oscilação que um planeta em órbita causa na sua estrela. Os puxões gravitacionais produzidos pelo planeta fazem com que a luz emitida pela estrela sofra uma pequena variação, devido ao efeito Doppler. Eu explico mais sobre esse método de detecção e o efeito Doppler nesse outro vídeo. Meio ano depois, em 11 de janeiro de 2005, o planeta foi visto cruzando o disco orbital da sua estrela, mas na época esse evento não ganhou muita atenção. Diferente de 2007, quando Michael Gillon e sua equipe da Universidade de Genebra, na Suíça, observaram um trânsito completo do exoplaneta. As observações permitiram que os cientistas calculassem a massa e o raio exatos de Gliese 436b, que são quase equivalentes ao de Netuno. O raio do exoplaneta é aproximadamente 37% do raio de Júpiter, e a massa, como vimos, é 22,1 vezes a da Terra. Mas Gliese 436b se destaca não apenas por sua massa e raio. A atmosfera do exoplaneta é incrivelmente única e cheia de mistérios. Estudar esse exoplaneta pode ajudar os cientistas a entender melhor a atmosfera de planetas rochosos no futuro. Isso porque Gliese 436b se mostrou mais surpreendente do que se imaginava. Segundo os modelos padrão de atmosfera planetária, qualquer mundo com a mistura usual de hidrogênio, carbono e oxigênio e com uma temperatura de até 1000 kelvins deve ser rico em metano e pobre em monóxido de carbono. Mas Gliese 436b contraria todos esses modelos. Utilizando o telescópio espacial Spitzer, os astrônomos analisaram a composição atmosférica desse planeta, e para surpresa de todos, esse mundo é completamente livre de metano. Como eu disse, isso contraria os modelos atmosféricos padrões. O exoplaneta tem uma temperatura de cerca de 712 kelvins, o que daria 432 graus convertendo para Celsius. Então, era esperado que ele tivesse metano, mas as observações do Spitzer provaram que esse não é o caso. Pesquisas adicionais revelaram um desequilíbrio termoquímico na atmosfera do planeta. Foi descoberto que o conteúdo de metano na atmosfera diurna de Gliese 436b era cerca de 7.000 vezes menor do que os valores esperados, e que era surpreendentemente rico em outra molécula, monóxido de carbono. E aqui está o segundo mistério. Não deveria haver tanto monóxido de carbono, já que seu volume diminui quando a temperatura sobe acima de um certo limite. Os cientistas acreditam que a baixa quantidade de metano e a alta quantidade de monóxido de carbono pode ser causada pela mistura vertical ou pela transferência rápida de monóxido de carbono para as camadas mais altas da atmosfera, onde não pode ser convertido em metano tão rapidamente. Outra possibilidade é que a temperatura de Gliese 436b faça com que o metano seja convertido em outros compostos. A natureza desse fenômeno incrível ainda não foi totalmente compreendida, assim como o mistério do metano desaparecido. Isso deixa os astrônomos com a pulga atrás da orelha até hoje. Outra característica curiosa de Gliese 436b é sua enorme massa. Logo nas primeiras observações, os cientistas perceberam que o planeta era muito pequeno para ser composto principalmente de gás hidrogênio, como Júpiter, mas ao mesmo tempo não era compacto o suficiente para ser um mundo rochoso. Eles concluíram então, após várias análises, que Gliese 436b poderia ter em sua composição uma forma incomum de gelo, nesse caso, gelo quente, já que a água aqui não é solidificada por baixas temperaturas, mas sim sob pressões altíssimas.
Os cientistas afirmam que a água se transformou nesse gelo exótico devido à forte gravidade e à enorme pressão atmosférica no interior do planeta, que esmaga e comprime o vapor d'água vindo da atmosfera até ele se solidificar. Algo semelhante acontece com o carbono em alguns planetas do nosso sistema solar, como Urano e Netuno, mas nesse caso o carbono é comprimido até se tornar diamante. Mas a pergunta que fica é: quais segredos mais esse mundo fascinante esconde de nós? Quem sabe um dia consigamos decifrá-los. A busca por exoplanetas, em especial os semelhantes à Terra, é uma jornada que nos leva a explorar os limites de nossa compreensão do universo. Cada novo exoplaneta descoberto nos lembra da vastidão e diversidade do cosmos, e também da incrível variedade de mundos que podem existir além da nossa própria galáxia. Enquanto continuamos a explorar o universo, podemos apenas imaginar as maravilhas que ainda não foram descobertas. Nesse show cósmico, nosso olhar curioso se volta para exoplanetas extremos, onde nuvens ácidas dançam sob céus tempestuosos, e estrelas devoram seus próprios planetas em um espetáculo cósmico de proporções épicas. E assim, mergulhamos em uma jornada fascinante através dos confins do universo, explorando mundos que desafiam a nossa imaginação mais fértil. A natureza humana é basicamente assim. Nossa atenção tende a se voltar para coisas incríveis e espetaculares, e o cosmos, com seu show celestial, torna esses espetáculos realidade. A reflexão que fica é que nesse espaço intergaláctico somos lembrados da grandiosidade e da diversidade do universo. Um lembrete humilde de que somos apenas uma pequena parte de algo infinitamente maior. E enquanto continuamos a explorar os mistérios do cosmos, quem sabe que outras maravilhas aguardam além das estrelas que já conhecemos. O universo, afinal, é um lugar de infinitas possibilidades, e cada descoberta nos leva de passo em passo a desvendar os segredos mais profundos do cosmos. Obrigado.